Eu agradeço ao pastor Márcio pela confiança de mais uma vez dar a oportunidade de poder estar aqui falando da palavra do Senhor mais uma vez. É uma coisa que eu faço, não faço porque eu sei fazer, mas faço porque Deus tem me dado a capacidade de poder compartilhar da palavra de Deus. Isso eu tenho feito ao longo dos 30 anos de vida cristã, e eu tenho certeza que Deus tem aceito aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Irmão, hoje eu poderia estar falando de muitas coisas aqui. De muitas coisas. Estamos vivendo um tempo difícil nas nossas vidas. Não só no nosso país, chamado Brasil, mas eu creio que no mundo inteiro. Estamos passando uma dificuldade por essa pandemia, por esse vírus que tem deixado pessoas tristes, tem deixado pessoas dispensas dos seus entes queridos. Eu poderia estar falando que eu creio que o nosso país é o único que está vivendo uma crise sanitária e uma crise política. Uma crise sanitária, uma crise política. Eu poderia estar falando aqui dos políticos do nosso país. Mas o que somaria isso hoje? Eu vim aqui falar de política. O que somaria hoje? Eu vim aqui falar dos apresentadores, dos telejornalistas, qual coloca a pandemia de uma forma assustadora na vida das pessoas. Eu creio que não somaria nada. Mas eu quero falar nesta noite de algo muito importante. Muito mais importante do que os apresentadores, muito mais importante do que os políticos, muito mais importante do que isso tudo. Porque é um dia especial. Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Mães eu creio que é todo dia. Eu tenho dito isso, que dia da mãe não poderia ter um dia específico para a mãe. É verdade que na linguagem comercial, esse dia da mãe significa economia alta, né? Crescimento, o que não foi em 2020, né? O que não foi em 2020 pela pandemia, a pandemia do vírus. Então não teve comércio. Não teve comércio. Eu creio que nem 10% do que seria. E mãe não é isso. Mãe não é isso. Mãe é uma flor muito mais preciosa do que o comércio. Mãe é muito mais preciosa do que um presente. Mãe é muito mais do que isso. Mãe é muito mais do que isso. O título da nossa reflexão nesta noite, ao qual coloquei, ou Deus colocou no meu coração, que está falando nesta noite, é este: mãe não nasce, mãe brota do coração. Mãe brota do coração. E para encabeçar esse texto, e para encabeçar esse título desta noite, eu vou falar de 3 mães. 3 exemplos de mãe na Bíblia. 3 mães distintas, mas que cuidaram da sua forma, qual Deus colocou a forma delas cuidar dos seus filhos. Vamos ler o primeiro texto que eu vou estar lendo, 1 Timóteo 1, capítulo 5, versículo 5. Versículo 1, estou atrapalhado. Capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo a tua fé, sem fingimento, e mesmo que primeiramente o habitou a tua avó Lourdes e a tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. O texto está falando de Eunice. Quem é Eunice? A mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo, o filho de Paulo na fé. Mas eu tenho mais 2 mães para que nós estejamos falando ainda hoje, nesta noite. Falaremos também de Jacobebe, Jacobebe, mãe de Moisés. Falamos também de Ana, mãe de Samuel. Então elas foram mães distintas, mas que tiveram uma coisa em comum: o amor. Que tiveram coisas em comum, o amor. Era isso que fizeram elas triunfar como mãe em que
oraram, ou como mães que orou, ou mães que ora. Mãe é aquela que cuida, mãe é aquela que dá amor, mãe é aquela que dá afeto. Então, por isso, o título desta reflexão desta noite é dado como mãe não nasce, mãe brota no coração. Mãe brota no coração. Depois deixarei os textos para que você medite, para que também você não murmure e diga que o pregador falou alguma besteira. Porque eu digo, irmão, que nem todas que dão à luz, que carregam filho por 7 meses, por 8 meses, por 9 meses, pode ser chamada de mãe. Eu falo 7 meses porque tem criança que nasce prematuro de 7 meses, né? Foi o meu caso. Nem parece, né, irmão? Eu nasci de 7 meses. Diz que nasce de 7 meses e não cresce, né? Fica pequenininho, chama no interior da Bahia e fica mirradinho, né? Fica mirradinho. Eu acho que eu cresci um pouquinho, né? Acho que eu fui mais atrevido que os outros, eu cresci um pouquinho. Então eu nasci de 7 meses. Mas como eu dei trabalho para minha mãe? Acho que a minha mãe está me assistindo lá em Feira de Santana, viu? Como eu dei trabalho para a minha rainha? Eu dei trabalho para Dona Maria Cristina de Jesus. Muitas das pessoas chegavam na casa da minha mãe conta, e via eu assim. Hoje aquele tempo não tinha o que nós temos hoje da medicina. Principalmente quem nasceu, como eu, nas roças, lá na zona rural. Não tinha medicina, foi nascido pegado por parteira em cima de uma cama, sem colchão, uma tarimba lá, só madeira, né? Só madeira com uma esteira de paia de cariri. Né? Foi difícil, rapaz, penso que foi como vocês, que nasceram nas melhores maternidades de São Paulo. Então, as pessoas chegavam lá e viam aquele menininho esmirradinho, magrinho, e falavam para minha mãe: não gasta dinheiro com esse menino, prepara logo o caixãozinho para enterrar ele, que ele não vai sobreviver. Olha o tamanho do negão, 50 e alguns anos no couro já. Pense no alguns, tá? 50 e alguns anos já no couro. Então, irmão, mãe é aquela que cuida, mas mesmo assim minha mãe cuidou. Mesmo assim a minha mãe tinha certeza qual fruto Deus tinha permitido a ela em dar bons frutos. Mas como deu trabalho para esse fruto, dar bons frutos para a mãe, que seria a minha mãe. Deu muito trabalho. Mas quando a pessoa crê na promessa de Deus, ele recebe o bom grado do Senhor. Ele recebe o bom grado de Deus, o bom grado da promessa do Senhor. Outro texto que eu vou estar deixando para os irmãos, texto muito conhecido, qual tenho falado aqui também, está em Samuel. Em Samuel, no capítulo 1. Samuel, no capítulo 1. Eu vou estar lendo que havia um homem em Ramataí, Zofi, da região da montanha de Efraim, cujo nome era Oclânia, filho de João e filho de Assim, e tomou Bozeá, e o que habitou com ela, o Senhor lhe concedeu e teve um filho. Então a mulher disseram o nome, seja o Senhor bendito, que deixou te hoje dar um neto, e será tu resgatado, e seja afirmado de Israel, e desde então. Eu agora vou estar lendo ainda o verso 15. Verso 10. Levantou-se Ana como amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se bendignamente atendeste para a aflição da tua serva, e ele me lembraste da tua serva, e não esqueceria de ter um filho, e um varão, o Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua casa e sobre a sua bênção, sobre a sua cabeça passará a navalha. Então Ana foi uma das mulheres que padeceu, que buscou, que foi insultada por um filho. Mãe, isto é mãe. Isto é mãe. A Ana, além de ser uma mulher estéril,
Deus ter cerrado suas madres, mas Ana, além de tudo isso, ela tinha uma adversária, chamava Penina. Ana não engravidava, Ana não dava luz, mas a sua adversária, a concubina do seu esposo, a Ucrânia, ela ficava grávida todo mês. Todo mês. Além de tudo que Ana passava, de sofrer 14 anos por não poder engravidar, a sua adversária, quando estava no 9º mês de gravidez, ela passava perto da Ana, passando a mão na barriga e dizia: eu posso, e você não pode. Pense bem nas condições de Ana. Mas Ana continuava a orar e acreditar no Senhor. Oi, mãe não desiste. Por isso que o título da mensagem é Mãe não nasce, mãe brota do coração. Ana não desistia. Uma certa vez Ana foi à igreja orar. Ana foi à igreja clamar a Deus pelas suas petições. E lá ela foi insultada pelo sacerdote Eli. E ali vai chama Ana de embriagada. E Ana, chorando amargamente, ela disse: meu Senhor, não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu quero que Deus conceda em mim a minha petição. Irmão, mãe é assim. Mãe é assim. Ana não desistia o sonho de ser mãe, mesmo ela sabendo que seria difícil. Ana não queria ter um filho para mostrar para a Penina que ela podia ter um filho. Ana não queria competir. Está a prova que Ana queria um menino. Deus preparou um juiz. Ana queria uma gravidez. Deus preparou um rei. Deus preparou um rei. Um homem que obteve todas as unções. O homem que teve as 3 unções. Qual foi Samuel? Homem que nunca falhou. Homem que viveu corretamente segundo os passos de Deus. Agora entenda Deus. Ana, 14 anos sofrendo em busca de um filho, faz uma promessa ao Senhor. E o menino nasce. E Ana cumpre a promessa em que fez com Deus. O menino nasceu e ela levou e entregou ao sacerdote para que aquele menino fosse criado segundo a obra de Deus. Isso é os cuidados de mãe. Por que Ana fez isso, irmão? Porque Ana tinha certeza com quem e aonde o seu filho estava. Terceira mãe, que eu vou estar falando para os irmãos. Falei para os irmãos que eu iria mostrar os textos, para que as pessoas, que alguém não dissesse que o mensageiro, pregador, estaria falando alguma besteira. Está em Êxodo, no capítulo 2, e o versículo, eu vou ler, o 1 e o 2, falar da terceira mãe, de uma mãe que cuidou. Diz assim a palavra: foi um homem à casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-se por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou-se um cesto de junco, calafitou como um beitume, e pinchou-se, pondo ele, o menino, numa lagoa, no junco, à beira do rio. Essa mãe foi a Jacobebe, a mãe de Moisés. Uma mulher que não pôde carregar seu filho no colo, não pôde mais amamentar o seu filho para preservar a sua vida. Mas ela cuidou de longe. Ela cuidou de longe. Ela fez tudo isso com Moisés, com aquele menino, a ver que o menino era bonito, o menino era formoso. Ela teve aquele cuidado de fazer um cesto de cipó, pregar os barros, tapar todos os buraquinhos, ali, fazer aquela coisinha bonitinha de mão, colocou para secar, forrou, colocou o menino e colocou aí o lado, ao junco. Na Bahia nós chamamos baronesa, aquelas plantas, né? Aí no lado das baronesas ali, colocou menina. A ver, passa o filme aí, né? As filmagens, as músicas, que o rio foi levando Moisés. É mentira. A água não levou Moisés. Ele ficou ali num cestinho ali escondido, até foi achado pela filha do rei. Né?
E ela colocou a própria sua filha para ficar de espiona, para ficar de vigília, para ver quem ia pegar o menino. E quando alguém pegou o menino, era alguém que poderia criar o menino. A própria filha dela indicou quem podia amamentar o menino. Aí você vê como é as coisas, o que é mãe. Ela amamentar o seu filho, sem poder dizer, sem poder anunciar que era o seu filho. Mas ela fazia aquilo com amor, porque era mãe. Mãe é aquela que cuida. Então, irmão, no início eu falei que nem todas as mulheres que carregam um filho por 9 meses que pode ser chamada de mãe. Porque eu não acredito que uma mulher que carrega um filho por 9 meses, depois Deus concede dar à luz, ela pega, coloca numa caixa, joga num balde de lixo, joga numa represa, joga no rio, outras joga de um prédio de 7, 8 andar, outra dá o veneno para uma criança, para a própria criança tomar, outras enterra a criança. Isso não pode ser chamada de mãe. Mãe foi essas 3 mães. Mãe é você que está me ouvindo. Quantas mães podem estar me ouvindo nesta noite? Mesmo com dificuldade, estamos passando um tempo difícil no mundo, principalmente no nosso país. Mas muitas mães estão cuidando dos seus filhos como uma leoa. Elas defendem seus filhos como uma leoa. Ela entrega suas vidas por causa dos seus filhos. A minha mãe, ela cuidou de 6. São 4 homens e 2 mulheres. Mas foram 10. 4 faleceram ainda criança, porque a mortalidade entre crianças antigamente era muito grande. Nascia 10, criava 5. Agora, com a medicina, apesar de as falhas que ainda tem, mas hoje nós estamos, irmão, nós estamos no céu. Então, quem nasceu de 60 anos para lá, 55 anos para lá, na minha época, o negócio era feio. Morriam muitas crianças. Então, eu perdi 4 irmãos, crianças de 1 ano, 7 meses, 8 meses. Hoje as mulheres têm um pré-natal, as crianças já nascem correndo hoje em dia. Eu passei 2 anos e meio no chão para andar. É brincadeira? Dizia que ia ser paraplégico. 2 anos e meio ali. Hoje, com 8 meses, o moleque, ele nem se arrasta mais hoje em dia, né? O moleque levanta e corre. E já vai correndo atrás da bola, né? Amém que seja um jogador de futebol, que o negócio é bom, o investimento é bom. Então, irmão, mãe é essa aí, irmão. Mãe cuida. Mãe dá carinho. Mãe ama. Independente da dificuldade das lutas, ela não desiste dos seus frutos. Ela não desiste dos seus sonhos. Então, Timóteo, o grande Timóteo, ele foi nascido debaixo da fé. O texto diz que já começa pela avó dele, já começa debaixo da fé da avó, e aí já herda a fé da mãe, e depois tem um encontro com Paulo. Então Timóteo foi uma pessoa agraciada. Moisés não deveria ser o que foi o Moisés, porque ele teve um cuidado difícil, até Moisés chegar ao primeiro estágio da sua vida, aos 40 anos, qual ele viveu ali como príncipe. Que Moisés ele viveu 3 fases da sua vida. Aos 40, aos 80 e aos 120. Fases distintas, difíceis das suas vidas. Mas que obteve a sinceridade e a capacidade de conviver com Deus. Mas a mãe teve um papel especial, muito especial, na vida dele. Jacobebe teve um papel especial na vida de Moisés. Como também Ana na vida de Samuel. Porque ela cumpriu o voto qual era feito com Deus. Mas ela sabia onde ela iria deixar o seu filho. Mãe que ama, mãe que cuida. Quando Ana lutava por aquele tempo todo, em busca de engravidar de um filho, o esposo dela chegou para ela e disse: para, Ana, para de tanta aflição. Você me tem, Ana. Eu creio que a Ucrânia seria um bom esposo. Eu creio que a Ucrânia seria tipo o irmão Angelino, né? Um bom esposo. Irmã Márcia? Então, ele chegou ali e disse: olha, não seria melhor eu do que 10 filhos? Mas será que não tem bondade de esposo que substitua um filho? Com toda a bondade que eu tenho como esposo, mas jamais iria substituir a Larissa na vida da irmã Márcia. De forma alguma. De forma alguma. Porque o carinho de uma esposa para um esposo é uma.
O carinho de uma mãe para um filho é outro carinho. É outro carinho. Então essa que é a mãe. A mãe é aquela que luta, aquela que cuida, aquela que dá a vida, aquela que chora, aquela que ora. Mãe é aquela que ora. Tem quantas mães orando, quantas mães chorando. Hoje é dia das mães. Já a noite das mães já, né? Foi o dia das mães. E quantas mães chorando por seus filhos que não ouviram o seu gemido, não ouviram a sua oração. E hoje está pagando um preço muito alto. Está pagando um preço muito alto hoje, porque não viu a sua mãe. Quando uma mãe para aconselhar, a mãe está dando um bom conselho. A minha mãe era católica, devota de Cosme e Damião e de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Mas quando minha mãe via coisa tão feia na minha vida, ela olhava para mim e falava assim: você está bom de ser crente, para parar com essas doidices. Falava bem assim, né? Como ela sabia que sendo crente, que a pessoa sendo crente tem uma mudança de vida. Mesmo sem ela saber o que era esse negócio de crente, esse negócio de igreja, porque ela vivia em um mundo diferente. Acendendo, toda sexta-feira ela acendia a vela lá para aquele demônio do Cosme e Damião. Demônio do Cosme e Damião. Ela acendia a vela, entendeu? Acendia a vela nas cruzilhadas. E ela podia falar, e ela não falava para mim ser devoto daquelas coisas, porque ela já sabia que aquilo não seria nada de bom na minha vida, mas ela mandava eu ser crente. Ela mandava eu me render aos pés de Jesus. E até um dia ela teve essa alegria de saber a notícia, e dizer: olha, seu filho, o povo falava assim: seu filho virou crente, né? Seu filho virou crente. Até que eu brinquei com um irmão nosso aqui da igreja, um dia ele falou assim: eu vou virar pastor. Eu falei: é fácil, pega o pastor Márcio e foi assim, ó. Ele falou assim: eu vou virar pastor. Ele falou: não, eu vou estudar para pastor. Eu falei: sim. Você falou que ia virar pastor, só pegar o pastor Márcio e assim com ele. Aí vira ele de um lado para o outro. Então, irmão, isso que era a grandeza de uma mãe. E eu pude dar essa alegria para minha mãe. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de eu batizado, eu tive a alegria de ganhar minha mãe para Jesus. De ganhar minha mãe para Jesus. A minha mãe é a minha primeira filha na fé. De tantos filhos e filhas que eu tenho na fé. Mas a minha mãe foi o primeiro filho na fé. Já falei com ela hoje por vídeo. Foi uma festa hoje. Foi muito bom demais. 90 anos faz no dia 21. Minha mãe faz 90 anos. Mas está inteira, viu? Inteira. Ali vai chegar aos 150. Então, vai quebrar o recorde brasileiro. Então, irmão, mães é essa, irmão. Todas as mães que estão me ouvindo nesta noite, de perto ou de longe, continue sendo a mãe que você é. Continue sendo a mãe qual Deus proveu no teu coração. Continua amando. E você, filho, ama a tua mãe. Não despreza a tua mãe que te amou, que cuidou, que te amamentou, te carregou no colo, passou fome, passou frio por você. Às vezes tenho visto muita mãe dizer assim: olha, eu não tinha o que comer. O que eu tinha, eu dava para ela. Eu e meu esposo não comia, nós ficava com fome. Eu dava para ele ou para ela não passar fome. Essa é a mãe. A mãe que cuida, a mãe que dá carinho, a mãe que dá amor. Então, mãe, fica para você neste dia o meu abraço e o meu apreço por você, mãe. Escrevi um dia desse uma página no meu Facebook, dizendo assim: você maltrata, porque ainda você não conhece a mulher. O dia que você conhecer a mulher, você jamais maltratará uma mulher. Que Deus abençoe cada mãe, cada mulher que se considera mãe neste dia. Que Deus abençoe ricamente o coração de cada filho, o coração de cada pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.